Oi, gente, muito bom dia. Mês de dezembro começando hoje, dia 1º, quinta-feira. Olha, gente, esse ano passou rápido, acho que todo mundo sempre diz isso, mas esse ano foi rápido demais mesmo. Olha, amanhã começando, muito obrigada pela sua companhia. E a gente vai te mostrar o que foi destaque na noite, na madrugada e tudo o que vai acontecer para você se programar aí ao longo dessa quinta-feira. Olha só os destaques. Moradores da Raiz fecham a principal rua do bairro em protesto pela morte de uma artesã que foi vítima de bala perdida. Era uma pessoa do bem, trabalhadeira, a família dela mora tudinho aqui embaixo, aqui. Problema no Leão de Tucuruí deixa Manaus sem energia por mais de 2 horas nessa quarta-feira. O trânsito nas principais vias da cidade ficou complicado por conta de os semáforos desligados. No Dia Internacional da Luta contra a AIDS, a gente mostra os números da doença no Amazonas e as campanhas de prevenção que vão acontecer este mês. O Amazonas é o segundo estado do país com mais notificações. Foram 2.176 novos casos no ano passado. No quadro Mais Saúde, os benefícios da uva passa. Muita gente aí não gosta dessa fruta desidratada, né? Mas ela pode prevenir doenças porque tem vários tipos de vitaminas. Ela é muito importante para a saúde por ser fibra, vai ajudar a neutralizar aquelas bactérias, aquelas células que estão simplesmente danificando a sua saúde. A gente traz ainda as notícias do esporte e Peladão a bordo. Hoje é dia de formação de boia. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. São 6h07, nós estamos ao vivo com Todas as Manhãs e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá a sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, algo que aconteça aí perto da sua casa, do seu trabalho. É muito simples, é só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí se você não tem ainda, 99225-8767. Também pode entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente por lá. Olha, os moradores do bairro da Raiz fizeram ontem à noite um protesto e interditaram uma das principais vias da zona sul da cidade. O motivo foi a morte de uma artesã na última terça-feira. Ela foi vítima de bala perdida. Os moradores atearam fogo em pneus e pedaços de madeira por volta das 6 horas da noite. Por conta disso, a Avenida Silves, uma das principais vias da zona sul, foi interditada nos 2 sentidos por quase 2 horas. O motivo do protesto, segundo os manifestantes, foi por causa da morte de Maria Antônia Ferreira, de 49 anos, que foi vítima de bala perdida neste beco na última terça-feira. Ela estava saindo de casa em direção à igreja. Os moradores acusam a polícia militar pela morte. Toda vez que ele entra lá dentro, porque a gente mora lá na Baixada, eles pensam que mora só bandido lá. Não mora só bandido lá embaixo. Lá mora mãe de família, lá mora trabalhador. Mas a polícia nega. A informação que a gente recebeu foi um tiroteio entre 2 facções já conhecidas aqui do local. Então acredito que os populares aí tenham se confundido nas informações, né, e talvez queiram atribuir essa culpa aí à polícia militar. Dona Eli Pereira conhecia a vítima e lamenta pelo ocorrido. Era uma pessoa do bem, trabalhadeira, a família dela mora tudinho aqui embaixo, aqui. Não é a primeira vez. Isso aqui é fácil, já aconteceu várias vezes isso aqui. A única coisa que a gente quer é justiça. A gente quer que o secretário faça alguma coisa por nós, porque a gente não sabe quem é mais bandido, quem é polícia, que eles chegam matando os outros aí. Apesar de ter sido uma manifestação pacífica, a polícia militar teve que usar bala de borracha para dispersar os moradores. Foi usado os agentes não letais aí para desobstruir a via, que é o previsto na nossa doutrina, mas foi uma manifestação considerada pacífica, sim, sem alteração. O Corpo de Bombeiros apagou as chamas e retirou o lixo da avenida. O trânsito foi liberado às 8 da noite pelo Manaus Trans. Ninguém ficou ferido. E na Feira do Coroado, na zona leste de Manaus, um homem foi assassinado enquanto tomava café na manhã de ontem. A repórter Carol Queiroz tem mais informações desse caso pra gente.
O Marcondes Pinheiro Souza, de 41 anos, estava tomando café numa banquinha aqui na feira. Aliás, ele era conhecido aqui da região e tinha esse hábito. Todo dia tomava café por aqui e às vezes até almoçava. Foi quando um homem a pé chegou até aqui na feira e efetuou 2 disparos na cabeça de Marcondes, que acabou morrendo aqui mesmo no local. E depois esse homem teria saído correndo aqui da feira. As pessoas que trabalham aqui não quiseram gravar entrevista, mas alguns populares disseram que antes de matar Marcondes, o assassino teria dito "é esse mesmo" e depois efetuado os disparos. A família logo foi informada e acompanhou tudo aqui de perto, mas não quis gravar entrevista, bem como as pessoas que trabalham por aqui. Todos estão muito assustados. O corpo foi levado ao IML e agora a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. Em Novo Airão, 7 homens assaltaram uma agência bancária na manhã de ontem. Houve troca de tiros e 2 pessoas ficaram feridas. Vamos ver. A polícia militar chegou no local durante a ação dos assaltantes e houve troca de tiros, o que deixou ferido a funcionária do banco, Diná Souza, e o sargento PM Aloí Matos. O bando fugiu pela M352 no carro de um cliente, levando 2 pessoas reféns. Fizemos aí o cerco, né, por terra e por água também. As lanchas deslocaram de Manaus e de Novo Airão, né, para essa comunidade de Garapé-Açu. E nós conseguimos por terra localizar o veículo. Os reféns também já foram liberados. Soubemos também que eles saíram em direção a Manaus de uma lancha com 7 pessoas, com um bote branco, com capota preta. Então nós estamos fazendo as buscas para ver se a gente consegue prender esses infratores. A funcionária do banco e o policial militar foram atendidos no hospital de Novo Airão e o estado de saúde deles é estável. O juiz Mauro Antoni, da 3ª Vara do Tribunal do Júri, prorrogou por mais 25 dias a prisão dos policiais suspeitos de envolvimento no caso dos 3 jovens desaparecidos no Grande Vitória. Esse caso tem muita repercussão. Você sabe, a gente vem acompanhando, já tem mais de 30 dias que esses jovens sofreram uma abordagem policial e desapareceram sem nenhuma pista depois desse fato. Toda a guarnição que estava escalada naquele momento foi detida para averiguações e é isso que agora foi renovada essa detenção. Vamos ver a reportagem. O juiz entendeu que o crime pelo qual eles são suspeitos seria hediondo e com características de grupo de extermínio. Alguns policiais que continuam presos foram ouvidos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde a investigação continua. É importante dizer o porquê desse novo depoimento, porque considerando que eles foram presos no dia 8, de lá para cá nós avançamos muito, nós tivemos muitas informações técnicas, vários outros depoimentos que reforçam inclusive a suspeição contra alguns, afasta a responsabilidade de outros, né? Então é um depoimento de rotina, na verdade, não tem nada de nenhuma novidade, a não ser o avançar das investigações, né? Então, de fato, eles estão presos por mais 30 dias. Agora, lá no dia 11, quando terminar a prisão deles, prisão temporária, é que a gente vai avaliar se há necessidade ou não deles continuarem custodiados para que a gente possa avançar nas investigações. Delegado, a investigação ainda espera alguns laudos, né, como, por exemplo, o da sandália que foi encontrado. O da sandália, o da comparação balística entre as armas apreendidas e também com o cartucho de munição .40 encontrado próximo à sandália. O laudo relacionado ao DNA de uma sacola que foi encontrada suja de sangue também na localidade. Então, isso tudo vai ser corroborado com os elementos que nós temos colhidos nesses dias para cá. O inquérito tem dia para terminar? O inquérito tem, a partir do momento que for decretada a prisão preventiva deles, caso efetivamente seja ou não, nós vamos avaliar, nós teremos um prazo de 10 dias para concluir. Se não, nós teremos 30 dias a partir do dia 11 para concluir esse inquérito policial. Por causa de um problema no Leão de Tucuruí, Manaus ficou sem energia por quase 2 horas na tarde de ontem, né? Você provavelmente sofreu algum tipo de consequência por isso. O apagão aconteceu justamente depois que passou a valer o aumento tarifário da energia elétrica, uma triste coincidência. A falta de luz prejudicou principalmente o trânsito e o comércio. Vamos ver como é que foi. O apagão começou por volta de 1h da tarde em toda a capital. O trânsito nas principais vias da cidade ficou complicado por conta de os semáforos desligados. A preocupação de Francisco foi com o calor, que poderia fazê-lo perder dinheiro. A cerveja descongela, né? E dá prejuízo. Né? Posso perder até, né? Perde dinheiro. Perde dinheiro, né?
Neste outro comércio da zona centro-sul de Manaus, em pouco tempo, sem eletricidade, já houve prejuízo. A gente ficou meio que um pouco no prejuízo, né? Porque tem as freezer, né? Das cervejas, os cartão também, que o pessoal vem para pagar no cartão, né? Então, acabou perdendo venda. De acordo com a Eletrobras Amazonas Energia, o problema foi no linhão de Tucuruí. É que houve um desligamento entre os municípios de Oriximiná e Silves. Por isso, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo também ficaram sem energia. Causando muitos prejuízos, né? Durante uma operação na Zona Leste, a Polícia Civil descobriu que uma empresa, olha só, estava furtando energia elétrica, sabe há quanto tempo, gente? 7 anos. Depois de denúncias, a equipe de investigação confirmou aí 2 ligações irregulares que foram desativadas. O responsável pela empresa chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado depois de pagar fiança de R$50 mil e vai responder aí pelo crime de furto de energia em liberdade. Crimes desse tipo podem ser denunciados pelo número aparecendo aí, olha aí, no seu vídeo. Não esquece que está fazendo aí um bem para a sociedade, porque no final das contas essa energia que é roubada acaba saindo do bolso de todos nós, né? Porque a empresa não fica com prejuízo, ela acaba distribuindo ali na conta de luz, já calculando esse prejuízo que provavelmente vem a ter. Então faça a denúncia, que é um dever de todos nós, cidadãos. E por causa da falta de energia, a Secretaria Estadual de Educação prorrogou até hoje o prazo de inscrição para o processo seletivo das escolas de tempo integral. A gente já falou, inclusive, nesse assunto aqui no Manhã no Ar. Para quem vai concorrer a vagas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é só ir direto à unidade que deseja estudar. Para as demais séries, basta se dirigir a uma escola que tenha acesso ao Sistema de Gestão Educacional no Amazonas, o SIGEAM, e fazer a inscrição online. São mais de 6.500 vagas em 49 escolas de 20 municípios. O resultado será divulgado a partir do dia 12 de dezembro no mural das escolas participantes e também no site da SEDUC, que aparece aqui no seu vídeo. A gente já colocou o site para você saber, depois de inscrito, como faz para consultar se o seu filho foi ou não selecionado aí para uma das escolas de tempo integral. A gente espera que sim, boa sorte. E no começo desse ano a gente mostrou um projeto bem legal que acontece aqui na Avenida Beira-Mar, no Coroado. Um pai de aluno de uma escola ali pertinho acabou tendo uma ideia depois de um trabalho escolar do filho. O projeto Mudança Planta limpa o lixo que jogam no igarapé e agora já são mais de 203 espécies de plantas medicinais, inclusive, para atender aí a comunidade e ajudar a manter o local bem conservado. Mas tem um probleminha nessa história, hein? Vamos conferir na reportagem. Plantas, muitas plantas. Mais de 230 espécies entre medicinais e frutíferas. A ideia foi do Manuel e muita gente ajuda. São pneus que viram vaso, lixo que acaba sendo reaproveitado. As crianças que moram perto já sabem bem a importância do projeto Mudança. Eu gosto muito de plantar, eu gosto das plantas. Eu fico ajudando ele a regrar as plantas, a limpar. Eu ajudei ele a pintar aquelas coisas ali tudinho, para poder não jogar lixo, respeitar. Tudo seria perfeito, mas tem um problema. Faltam grades. Ficaria bem melhor para o projeto, até mesmo para a comunidade ver a parte bonita e limpa do projeto. Enfim, voltasse as grades, né? Depois de um acidente em 2013, as grades foram arrancadas daqui. Desde então, o lixo é frequente. Jogam de tudo. Positivo. Cachorro, porco e o resto de sofá, geladeira, tudo jogam dentro da Beira-Rio. Então as pessoas não têm como essa área que se fosse dela. É da prefeitura, então vamos jogar que eles vão lá e limpam. A conscientização, já estou com quase 2 anos aqui e as pessoas não estão adentrando essa parte, né? Isso é um crime ambiental. O projeto queria mudar esse local, melhorar o mau cheiro, já que o igarapé está poluído. Mas eles não conseguem. Hoje é pela parte da manhã, se você ver ali, ó, eu parei ali porque eu não aguentava mais, né? Eu queria limpar até aqui porque é a parte que a gente limpa. Não deu para me continuar porque o odor tava demais, eu tava para desmaiar já. Eu não passei meia hora. Sem a proteção, muita gente arranca a horta, pega as plantas sem nenhum cuidado. E olhe que existem mudas prontas para serem doadas. Por isso as grades são tão importantes. Malandragem pula, né? Ninguém vê quem está pegando planta, que pode pegar a planta, mas sabendo pegar, porque as pessoas não pegam, elas arrancam. Então danifica, já é difícil, porque o solo também já não ajuda. O Cícero é técnico florestal e faz parte do projeto. E ele tem um sonho para esse local. As pessoas elas têm a consciência de que o meio ambiente somos nós. Praticamente aqui eu estou realizado, porque aqui só tinha
capim, capim, capim. E hoje tem 230 espécies, né? Então, praticamente o meu sonho está concluído. Mas a parte principal é o povo aceitar. Muito bacana, né? Alguém que se dedica aí voluntariamente a um projeto como esse. Parabéns. E um grupo de pesquisadores está desenvolvendo um projeto para preservar o igarapé da Água Branca, que fica ali no Tarumã. O local vem sendo desmatado, a mata ciliar, que é aquela mata ali da margem, está sob ameaça, inclusive pela construção de empreendimentos imobiliários. Proteção permanente. Aqui esconde também um segredo, que na verdade tem que ser exposto para todos. Se chama o igarapé da Água Branca, que é conhecido pela população do Tarumã e também pelas outras pessoas que moram aqui perto como o único igarapé da cidade que ainda não foi poluído. E olha só quem cuida, é o Jó. O Jó chegou aqui há 20 anos, descobriu toda essa área aqui e, como todo homem, né, infelizmente começou fazendo errado. Exatamente, como todos os moradores de Manaus, que o amazonense tem como tradição procurar morar próximo dos rios, eu também vim morar próximo de um pequeno rio. Só que eu descobri o dano que causa você entrar de forma errada. Eu entrei destruindo as margens do igarapé, como todo mundo faz. E ao longo do tempo dessa ocupação, de 20 anos, eu fui descobrindo o dano que eu tinha causado e fui tentando recompor esses danos. Nesse trabalho de recomposição, fui percebendo que não era só o meu empreendimento que estava degradando, que ao longo de toda a margem do igarapé haviam vários empreendimentos e que a degradação que eu tinha feito aqui era mínima em relação a outras que existem que comprometem mais ainda o igarapé. Então começou um trabalho de ativismo para a preservação aqui da Água Branca. Começou um trabalho de ativismo para colocar o igarapé da Água Branca em pauta na cidade de Manaus. Foi aí que vocês começaram a fazer os sites, os blogs do Facebook, redes sociais. Como é que está sendo esse trabalho agora? O igarapé da Água Branca era um igarapé desconhecido, era um igarapé vivo, é um igarapé vivo, e nós passamos a contar a história dele, uma história lúdica. O Jó estava falando para mim que na maioria das vezes ele não é assim, né? A gente está vendo agora uma água um pouco turva, que é por conta de barro que veio de um outro empreendimento, não é verdade, Jó? Sim, aqui nós temos vários empreendimentos próximos do igarapé, nas margens do igarapé, e o principal foi dentro do aeroporto. As principais nascentes desse igarapé estão dentro do aeroporto Eduardo Gomes. E lá, para as obras da Copa, eles destruíram a maior nascente, soterraram essa nascente. Até hoje ainda vem barro de lá. Está aqui, ó. Esse material aqui é material que desce dessas áreas de desmatamento. A gente só quer que esses empreendimentos se coloquem dentro de uma posição mitigatória, que eles se passem a mitigar, a resolver o dano que causaram. E um desses danos que você tentou reaver foi plantar árvores, né? Então conta um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho do replantio dessas árvores. Esse foi o trabalho que fez com que a gente passasse a perceber como a gente tinha causado dano, porque muitas árvores que existiam aqui na margem do igarapé desapareceram. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem feito banco de mudas dessas árvores. Elas germinam aqui, eu vou lá, pego a muda, coloco num saquinho e estamos saindo plantando ao longo de todo o igarapé, principalmente nessas áreas degradadas. Por conta desse trabalho, na internet que ele apresentou para a mídia, apresentou nas redes sociais, teve gente que ficou interessada. No caso, as instituições para fazer pesquisas aqui. Então, esse apelo ambiental serviu para isso, onde ele fez um estudo para identificar as áreas de proteção permanente aqui, dessa mini área que a gente chama da Bacia do Tarumã. Foram 2 anos de trabalho, né, Randiele? No primeiro ano foi usar ferramentas de geotecnologias para fazer a caracterização e delimitação dessa microbacia, né? Gerar dados físicos dessa área que não sentia nada. E no segundo ano foi fazer a análise das alterações que ocorreram na paisagem dessa microbacia. Existem também a questão dos estudos que o Vinícius está fazendo das águas, dessa dinâmica das águas, né, Vinícius? Conta um pouquinho pra gente como é feito esse teu estudo. Bom, primeiramente está fazendo o estudo da dinâmica das águas, né, para saber a questão de velocidade, vazão, né, monitorar, né, aqui esse igarapé, né, para
possivelmente, né, fazer mais estudos e manter essa área preservada. Né? E olha só, esse é uma ferramenta que eles encontraram, porque, de acordo com o Carlos, que ele é o pesquisador do CIPAM, que ajuda eles a realizar essa pesquisa, é o único igarapé limpo que dá para realizar esse tipo de estudo, né, Carlos? Sim, os equipamentos utilizados aqui são muito sensíveis à intoxicação de lixo, resíduos, né? Então, pela pureza do igarapé, esses equipamentos são preservados com a acurácia necessária para a determinação dos dados hidrológicos necessários ao andamento correto da pesquisa científica dos alunos. Hoje, o Jorge realiza alguns projetos, tanto dentro aqui da área quanto fora, pelas redes sociais. E o objetivo dele é esse, fazer com que tudo isso aqui, que está a 15 minutos da cidade, possa ser público e claro, com respeito de preservação das pessoas que vão usar. Bonito, né? Parabéns. A Rede Calderaro de Comunicação recebeu uma homenagem do Tribunal de Justiça do Amazonas. A presidente do grupo, Tereza Cristina Calderaro Correia, recebeu a medalha do Mérito Judiciário pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A cerimônia foi presidida pelo desembargador Flávio Pascarelli, presidente da Corte. A medalha foi conferida à presidente da Rede Calderaro de Comunicação, também em 2015, ainda na gestão da desembargadora Graça Figueiredo. E começa a valer a partir de hoje o projeto Justiça Sem Papel do Tribunal de Justiça do Amazonas. A meta é reduzir pela metade o uso do papel na expedição de documentos da instituição. Com a medida, o TJAM acredita que vai economizar quase 2 milhões de reais por ano, bastante dinheiro, né? Vamos ver a reportagem. O fim do uso do papel na Corte Amazonense entra em vigor a partir dessa quinta-feira. Inicialmente, a ideia é reduzir pela metade a impressão de certidões, ofícios e alguns tipos de alvarás. Nós gastamos, em média, 300 mil mês. Vamos reduzir isso em torno de 50%. Portanto, teremos uma economia de 2 milhões, uma base de 2 milhões. Mas é uma economia do Poder Judiciário, mas vai haver economia também com os demais órgãos estaduais e para as empresas privadas também. Portanto, essa economia vocês podem projetar 5, 6 vezes mais. Com essa medida, todos os expedientes internos e comunicações externas do tribunal passam a ser feitas apenas pelo meio eletrônico. Isso vai dar mais agilidade no andamento dos processos, que hoje podem levar até 90 dias para serem comunicados às partes. Entre a decisão que ordena esse ato e a emissão desse expediente, pelo menos 15 dias. Para entrega, normalmente é mais 30. Se for por meio do oficial de justiça, é um pouco mais demorado. Esse mecanismo, ele acaba com esse problema. Nós temos ali uma comunicação imediata. A expectativa da presidência do tribunal é de que em 2017, a justiça sem papel esteja implementada em sua totalidade. O Sebrae promove até amanhã mais uma feira de agronegócios. A 4ª edição do evento tem uma temática especial. A repórter Júlia Magalhães traz os detalhes para a gente. São cerca de 22 expositores. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o Leuci Cutrim, que é da unidade de agronegócios do Sebrae. Leuci, todos os tipos de produto, o que a gente pode encontrar aqui? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar o público para vir prestigiar mais uma edição do Empório Agronegócio. E dessa vez a gente tem o tema Natal, né? Empório Agronegócio de Natal, onde a gente vai encontrar vários produtos do agronegócio e também dos projetos apoiados pelo Sebrae Amazonas. E a gente tem uma novidade que é a parte de panificação, chocotone, panetone, e os preços são acessíveis, são preços praticados no mercado, nas feiras locais. O Empório de Natal acontece até sexta-feira, entre meio-dia e 8 horas da noite. Lembrando que aqui na frente do Sebrae tem também estacionamento gratuito. Encerrou ontem a campanha Limpe Seu Crédito e Faça aí seu nome brilhar da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus. Cerca de 45 mil consumidores, gente, conseguiram negociar aí os débitos no comércio da cidade. Se você perdeu o prazo, precisa desse tipo de renegociação, a CDL avisa que algumas empresas estenderam o prazo para que essas pessoas que estão em débito possam fazer aí um acordo e quitar a sua dívida. Vamos ver. Dia de pagamento e o dinheiro já tem destino certo. A prioridade do trabalhador é pagar as dívidas? Sim, com certeza. Esse é o teu caso também? Com certeza.
pagar as contas. Nas sedes da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o fim de mês foi movimentado. É que nesta quarta-feira encerrou a campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar. Nos últimos 2 meses, 1.255 lojas ofereceram facilidades de negociação para quem estava negativado. Muitos comerciantes parcelaram dívidas, tiraram multas e juros, tudo para ajudar o consumidor a recuperar o poder de compra. A CDL ainda não tem o balanço da campanha neste ano, mas até o último fim de semana, a meta de 47 mil acordos estava próxima de ser alcançada. Um número considerado positivo em um ano de crise econômica. Nós estamos aí com alguns momentos de fechamento da campanha, esperando ainda que as empresas possam prorrogar um pouquinho mais até o dia 5, dia 10, dando oportunidade daqueles que estão recebendo o final do 13º ou o seu salário do mês para poder limpar o nome. A intenção é que ninguém fique inadimplente, então todo mundo tem que colaborar um pouco. Quem deixou para resolver as dívidas na última hora, torce por essa prorrogação. Vou tentar, né? Com o 13º sair, vamos gastar uma metade, né? Nós pagar as dívidas, né? Nada melhor como ficar com o nome limpo? Para fazer as compras de novo, né? Lei já mal ou bem intencionada, né? A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que garante às pessoas com deficiência uma reserva de 5% das vagas no vestibular da UEA. Os representantes dos portadores de deficiência aprovam a medida, mas querem a ampliação do número de vagas. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos deputados. O projeto de lei garante que 5% das vagas na Universidade Estadual do Amazonas sejam destinadas à pessoa com deficiência. O mais importante é que pessoas que hoje não têm chance nenhuma de ingressar na UEA, ou uma chance mínima, elas vão poder ter esse acesso. É uma inclusão social quem está promovendo. A estimativa é que cerca de 10% da população amazonense seja beneficiada com a lei. A previsão é que passe a valer no próximo vestibular. De acordo com o presidente da Associação da Pessoa com Deficiência, essa reivindicação é antiga e vai ajudar a diminuir as desigualdades. Sempre foi assim. Parece que nós somos invisíveis, não é? As demandas nossas de 30 anos continuam as mesmas. Graças a Deus, essa lei está dando essa oportunidade naquilo que é de melhor para qualquer ser humano. É a busca do saber e a graduação, que é fundamental para a nossa inclusão. Mas a reivindicação continua. A intenção é garantir os 5% de vagas em cada curso, e não na totalidade. Para isso, a associação pretende se reunir com o governo e a universidade. Nós queremos escolher o que fazermos. Chega de colocar o que querem para nós. Ora, eu quero ser advogado. Eu tenho que concorrer às vagas para advogado. Eu quero ser médico, então vou concorrer a isto. De igualdade de condições. Mais de 14 mil casos de dengue foram registrados no Amazonas só nesse ano. Por isso, amanhã vai ser realizado em todo o Brasil o Dia de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Os últimos ajustes foram definidos na tarde de ontem. Vamos saber como é que vai funcionar a campanha aqui na nossa cidade. Por videoconferência, representantes de todos os estados do país se reuniram com o ministro da Saúde para definir as estratégias de cada um para combater o Aedes. O mosquito é tão temido por transmitir diversas doenças em áreas de mata fechada e nas zonas urbanas. Essa videoconferência representa uma resposta dos estados ao Ministério da Saúde sobre o processo de organização do dia 2, tanto na capital como os municípios do interior do estado. Para combater o mosquito, o esforço vai ser concentrado. Na próxima sexta-feira será o dia D de combate ao Aedes aegypti. Forças Armadas, Defesa Civil, Secretarias de Saúde e de Educação também vão participar da ação. A Secretaria de Educação ela vem juntamente com a FBS desenvolvendo o programa de brigadas nas escolas. E o que consta isso? É fazer a verificação de criadores, possíveis criadores dentro das escolas. No dia D, nós vamos ter uma culminância desse trabalho dentro das nossas escolas, de toda, tanto capital como interior, e vamos participar agora da campanha. No Amazonas, de janeiro a novembro, foram registrados 1.010 casos de chikungunya, 5.889 casos de Zika vírus e 14.220 de dengue. Os casos se concentram principalmente na zona norte de Manaus. A principal dificuldade de combate é a falta de vacinas. Por isso, a necessidade de campanhas educativas. São 6h34, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco
com informações de trânsito direto do RC Cop no quadro Mais Saúde, os benefícios aí da uva passa. Tem ainda os dados da AIDS aqui no Amazonas. Hoje é Dia Internacional da luta contra essa doença, que atinge principalmente jovens nesse momento. A gente volta em instantes. Até já.